Mateus 11, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Sejamos, Senhor, nessa noite, cheios da Tua presença e do Teu Espírito, levados a conhecer a Tua vontade, compreender a Tua palavra, que em nome de Jesus possamos sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas fortalecidos, movidos pelo Senhor a viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós saímos aí do capítulo de número 10, onde passamos os 3 últimos cultos de domingo, e nós vimos que Jesus havia comissionado os seus discípulos, nós falamos que foi uma espécie de um sermão de ordenação, ali no capítulo de número 10, Jesus escolhe os apóstolos e os comissiona, os envia, a fazer a sua obra, a pregarem, curar pessoas, são levados a ir com a autoridade do nome de Jesus. E agora no primeiro versículo do capítulo de número 11, nós temos o encerramento, uma quebra, uma transição, na verdade, desse momento anterior para esse novo momento que agora Mateus vai nos apresentar. Então o texto nos diz: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Jesus agora ele vai se separar dos seus discípulos. A impressão que nós temos é que talvez esses
homens estivessem ali um pouco de insegurança, estivessem um tanto relutantes ainda em partir. Parece que Jesus está aqui como um pai que solta a mão do seu filho, né, para que ele consiga começar a caminhar sozinho, né, a dar os primeiros passos sozinhos ali, depois de toda a instrução, de todo o direcionamento e fortalecimento que Jesus deu aos seus apóstolos. Bom, nós não temos muitas informações sobre como esse tempo se deu, nós não temos nos evangelhos detalhes acerca de como os apóstolos viveram esse tempo, mas uma coisa provável é que eles tenham ido para a região da Judéia, uma vez que, tendo sido enviados por Jesus, o texto nos diz que Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Em algumas versões o texto diz nas cidades deles. Não sei se você lembra, mas no início do capítulo 10, quando nós vimos ali os 12 apóstolos, nós falamos sobre o fato de que dos 12, apenas Judas não era da região da Galileia. Então a grande maioria deles era da região da Galileia. Tanto é que a minha versão, né, que é a NVI, traduz esse trecho para Jesus saiu a ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Mas outras versões dizem nas cidades deles, ou seja, que Jesus teria saído para pregar nas cidades da região da Galileia, que não era apenas uma cidade, né, era uma região, haviam várias cidades ali. Então, é provável, o mais provável é que Jesus tenha ido pregar nas cidades da Galileia e os seus apóstolos tenham sido enviados a ensinar, pregar, curar pessoas na região, então, da Judéia. O relato de Mateus aqui nos mostra que Jesus saiu para ensinar e pregar. Então, Mateus nos traz essa ênfase aqui, que Jesus está indo ensinar e pregar. Não que ele não fizesse isso em outros momentos, mas também, não sei se você recorda, nos capítulos 8 e 9, nós vimos muitos milagres, muitas maravilhas, curas realizadas pelo Senhor Jesus. Aí no capítulo 10, Jesus comissiona os seus discípulos, né, faz esse sermão de ordenação, e agora é como se fosse uma retomada ali do seu ministério, daquilo que ele estava fazendo, e agora ele passa a dar uma ênfase ao ensino e à pregação. Então, isso também fica ali demonstrado nos capítulos seguintes. Nós vamos ver que a partir daqui do capítulo 11, né, até, se não me falha a memória, no capítulo 14, nós não vamos encontrar nenhuma cura. Nós vamos encontrar apenas os ensinos de Jesus. Parece que Jesus, dentro do seu ministério, tira um tempo para uma ênfase maior no ensino e na pregação, que de fato é aquilo que todos nós precisamos. Se temos uma cura, mas se não somos ensinados, se a pregação não nos alcança, não teremos salvação. Mas se temos a salvação, sendo curados ou não, já temos o melhor que nós precisamos, que é a vida eterna do nosso Senhor Jesus. Amém? Então pode faltar tudo, mas não pode faltar o ensino e a pregação. E é isso que Jesus, então, passa a fazer a partir daqui. Bom, meus irmãos, nós vamos ver aqui a partir do versículo de número 2, então, o relato desse momento entre Jesus e João Batista, embora estivessem eles ali distantes, João Batista, o profeta cuja mensagem e pregação precederam o Senhor Jesus, agora está preso. O texto nos apresenta o fato de que João Batista está preso. Mas os seus discípulos foram até Jesus. Aliás, os discípulos foram, depois de presenciar o que Jesus estava fazendo, vão até João Batista e relatam a ele os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que está acontecendo. Eles levam então essas notícias para João Batista. E tendo ouvido então acerca disso, João envia 2 dos seus discípulos até Jesus para lhe perguntar se ele era realmente o Messias enviado de Deus. Apenas Mateus e Lucas, né, nos seus evangelhos, relatam esse episódio. E alguns consideram, então, que João manda esse questionamento até Jesus como algo para responder às suas inquietações. Mas outros vão considerar que João Batista tem enviado esses 2 discípulos seus até Jesus
para que Jesus respondesse presencialmente, vamos dizer assim, a inquietação deles. Que os discípulos de João Batista estariam inquietos e João Batista, em tese, estaria tranquilo e teria então enviado, como quem diz assim, olha, vão lá, perguntem para ele. Se vocês estão com dúvida se Jesus é o Messias, vão lá, falem com ele e perguntem para ele. Mas nós vamos abordar aqui, talvez, a defesa que seja mais presente aí nas abordagens teológicas, que seria então a ideia de que quem está inquieto aqui nesse cenário é João Batista, que está na prisão. O texto não nos revela quanto tempo já ele está preso, mas há várias pistas aqui no texto de que, de fato, a inquietação fosse sua, que ele estivesse inquieto e preocupado aqui com algumas questões que nós vamos verificar. Veja o versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? É lá no Evangelho de Lucas que nós temos apresentado o fato de que foram 2 dos discípulos de João, aqueles que foram enviados até Jesus. Então, considerando o fato de que João é que estava inquieto, João em algum momento aqui se vê com a necessidade de questionar Jesus. O que nos mostra, meus irmãos, que homens de Deus também têm momentos de fraqueza. E essa é a tônica daquilo que nós vamos tratar aqui nessa noite. A ideia de que homens de Deus também temem, que é possível que nós estejamos caminhando com o Senhor e em algum momento nos pegarmos ali abalados, preocupados, atormentados com algumas situações. Não que isso tenha que ser uma tônica. Nós somos chamados a sermos pessoas em Cristo alegres. A palavra nos mostra que, entre outras coisas, o fruto do Espírito é alegria. Então nós somos chamados a viver alegres. Nós não estamos aqui e não vamos de nenhuma forma endeusar o sofrimento, as preocupações e as angústias. Mas nós precisamos considerar que mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, crianças de Deus, em algum momento podem se pegar angustiados, preocupados, temerosos com algumas situações. E é o que João Batista, de alguma forma, acaba nos mostrando aqui. Talvez em virtude das situações, das circunstâncias não mudarem. Ele está preso e certamente quem está preso está ali angustiado. Podemos imaginar que nesse tempo João Batista não está aqui diante de uma prisão cômoda. Certamente ele não está lá tendo saídas, visitas, de acordo com a sua vontade. Ele não tem uma TV para assistir e certamente não tem um ambiente muito agradável. Então, João Batista está ali certamente inquieto. E o texto, talvez aqui, traga para nós, como implícito a esse questionamento, outras inquietações. É provável que a pergunta de João Batista traga aqui implícita outras perguntas que estão sendo levadas a Jesus. Porque se a pergunta é, vão perguntar a ele se nós temos que esperar outro, ou seja, em outras palavras, se ele de fato é o Messias, se é aquele que nós estávamos esperando, aquele que eu anunciava, sendo que João Batista foi aquele que prenunciou Jesus, que falou em outros momentos com tanta firmeza acerca de Jesus, certamente estão aqui implícitas algumas das suas inquietações. Que em algum momento, meus irmãos, também são inquietações nossas. Uma delas, ou talvez a primeira delas, seria a questão de como conciliar as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus opera, em situações dolorosas que nos atingem. Como considerar que Deus é tão maravilhoso enquanto nós estamos passando por situações tão difíceis? O que nós vemos aqui no texto é Jesus que cura enfermos, liberta pessoas, ressuscita mortos, mas onde está esse Jesus que não vai ao encontro do seu profeta para libertá-lo? João Batista poderia estar
se questionando isso. Quando os dias passam, o sofrimento ali o acompanha. E aí quando os seus discípulos chegam até ele e começam a dizer, olha o que Jesus está fazendo, isso e aquilo. Coisas maravilhosas. Talvez, ainda que tivesse prenunciado a vinda de Jesus, João Batista como um homem, e ele não era além de um homem, João Batista se pega agora inquieto. Como assim? Deus opera, faz maravilhas, mas eu estou aqui vivendo uma situação dolorosa. Em alguns momentos, meus irmãos, esse é também o nosso drama. Eu não sei se você já passou por isso, por estar se questionando, como assim? Deus é tão bom, tem cuidado de pessoas, chegam relatos dos seus milagres, das suas maravilhas, Deus está abençoando o irmão da nossa igreja, uma pessoa que eu conheço, Deus está abençoando uma pessoa da minha família, mas eu estou passando por essa situação difícil. Como assim? Deus está olhando só para lá? Deus não está olhando para cá? Deus não está olhando para a minha casa? Deus não está olhando para a minha situação? Talvez esse seja também um questionamento nosso em algum momento. Outra coisa que nós vimos aqui, que pode ser uma das inquietações de João, e que certamente será em algum momento uma inquietação nossa. Como conciliar o silêncio de Jesus com as nossas necessidades urgentes? João está preso e tudo que ele quer provavelmente é ser liberto dali. Jesus está no seu ministério, passando pelas cidades, pregando, ensinando, curando pessoas, libertando, restaurando, mortos estão sendo ressuscitados. Mas nada Jesus fala a respeito de João Batista. Jesus não se apresenta como seu advogado, não se levanta em seu favor, não se levanta em sua defesa, não fica por aí dizendo, olha, temos que fazer alguma coisa por João Batista, nada. E talvez a pergunta de João Batista, levada por meio dos seus discípulos, fosse uma forma de tentar também descobrir se Jesus tinha algo a falar sobre ele. Em algum momento nós podemos nos pegar assim também. Como assim? Agora que eu mais preciso, o Senhor está calado. Como assim? Agora que eu estou mais inquieto, agora que eu mais preciso de um milagre urgente, o Senhor não me responde, não responde às minhas orações, não fala nada que me dê um alento, que me dê uma possibilidade de cogitar que as coisas vão mudar. Esse, meus irmãos, também pode ser um posicionamento que nós tenhamos em algum momento. Outra coisa que pode ser uma das inquietações de João. Como conciliar o fato de que Jesus não intervém em algumas situações de injustiça, enquanto ele é Deus de justiça, enquanto ele é um Deus de juízo? Ora, João está preso, certamente de forma injusta, por homens maus, que o viram em algum momento como um complicador para as suas maldades, porque João denunciava os seus pecados. Então é uma injustiça que está sendo cometida com ele. Mas como assim um Deus tão justo parece não intervir nas situações de injustiça de João? Como assim, nós vamos nos perguntar, um Deus tão justo parece não intervir nas nossas situações em que nos pegamos muitas vezes diante das injustiças desse mundo? Como assim? Parece que nada é feito. Deus está calado. Deus não está vendo. Deus não está atento a todas essas injustiças que ocorrem nesse mundo. Essa também é uma das nossas inquietações, meus irmãos, em algum momento. Mas dentre as inquietações de João, nós podemos ver algo aqui que tem um bom aspecto. Mesmo com todas essas inquietações, João, talvez numa primeira oportunidade, tenha levado até Jesus o seu questionamento. Ele não podia estar junto a Jesus,
Como nós já vimos, Jesus não foi o visitar para que ele apresentasse os seus questionamentos de forma pessoal, mas João envia 2 dos seus discípulos para levarem até Jesus o seu questionamento. Então, João faz algo aqui que para nós já traz uma boa orientação. Esse homem leva até Jesus os seus conflitos, as suas questões, leva até Jesus as suas perguntas. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender a fazer. Nós vemos aqui que homens de Deus, às vezes, também são tomados de dúvida. Não fique se achando assim, eu sei tudo, eu não tenho dúvida, Senhor, eu não tenho nenhum questionamento. Não, nós temos muitos questionamentos. E nós temos a oportunidade de levar as nossas questões até Jesus. Apresentar a Ele as nossas questões. E é isso que João faz. Ele manda até Jesus os seus questionamentos. Nós temos ao longo da palavra exemplos. Moisés, Elias, Jeremias são exemplos no Antigo Testamento de pessoas que levaram até o Senhor os seus questionamentos. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver ele em um determinado momento também um tanto angustiado, levando questionamentos a Deus. Então nós podemos nos pegar tomados de dúvidas e também podemos levar até o Senhor as nossas questões, as nossas dúvidas. Não é errado que nós estejamos diante de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu estou sempre aqui na igreja, leio minha Bíblia todo dia, oro todo dia, venho para a escola bíblica sempre. Será que não vai pegar mal eu chegar diante de Deus dizendo que eu ainda tenho dúvidas? Não vai. E é isso que o texto a seguir vai nos mostrar. Que Jesus, meus irmãos, ele apresenta as respostas que tranquilizam os nossos corações. Se João Batista está inquieto, Jesus tem a resposta que traz calmaria aos corações. Veja o versículo 4 em diante. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Veja que Jesus ele não fica zangado diante do questionamento de João. Jesus não fica chateado, meus irmãos, diante das nossas dúvidas sinceras. Ele não rejeitou a dúvida de João Batista, embora não tenha livrado da prisão. Entenda isso. É porque às vezes os nossos questionamentos vão até Jesus com interesse de que Jesus atenda a nossa vontade. Só que João envia uma questão até Jesus. Jesus vai responder de uma forma que, ainda que o texto não expresse, é uma forma que trará calmaria ao coração de João Batista, mas não o livra da prisão. Então nós temos que ter essa consciência que as respostas de Jesus nem sempre chegarão até nós como algo que nós queríamos, mas certamente chegarão até nós com o melhor refrigério que o Senhor pode dar. Então é isso que Jesus faz. O que ele fez? Primeiro, ele disse para que os mensageiros contassem a João Batista o que estavam, o texto diz, vendo e ouvindo. Ou seja, reafirmassem aquilo que eles já sabiam. Que o texto está nos mostrando, que eles viram e ouviram diversas coisas, levaram até João Batista. João Batista manda o questionamento para Jesus. E o que Jesus diz? Vão até ele e digam exatamente isso, que vocês estão vendo e ouvindo. É isso que está acontecendo. Então Jesus usa essas palavras. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem,
os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então Jesus reafirma, ou seja, em outras palavras, Jesus está levando até João segurança. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. Se antes eram as palavras dos discípulos de João, agora são as palavras de Jesus. Então Jesus nos traz, meus irmãos, segurança. Segurança. Ele não rejeita a dúvida sincera de João e, antes de tudo, confere a ele segurança. Quando nós levamos as nossas questões até Jesus, podemos ter certeza que no Senhor encontraremos segurança. O que não quer dizer que sejamos atendidos segundo o nosso próprio querer, mas nele estaremos seguros. Amém? Quando, por exemplo, nós vamos até a palavra de Deus, começamos a ler a Bíblia, como quem procura as respostas para as nossas questões, uma das coisas que nós vamos encontrar lá é justamente isso, segurança. Você já foi assim para a leitura bíblica quebrado e saiu mais seguro? Saiu mais fortalecido? É exatamente isso que o Senhor faz. Ele nos traz segurança por meio da sua própria palavra. Então, no Senhor ficamos seguros. Talvez João quisesse algum tipo de plano novo da parte de Jesus, especialmente que culminasse na sua libertação. Talvez a pergunta de João é como quem espera assim, olha, Jesus vai responder, não, sou eu mesmo, mas segura aí que eu não esqueci de ti. Preparando aqui algumas coisas, não se preocupa não que já já você vai sair. Mas a resposta de Jesus é algo como quem diz, a misericórdia de Deus está aqui se espalhando entre os homens. Então Jesus não responde de acordo com aquilo que talvez fosse o querer de João Batista. Mas segundo a sua própria vontade, a sua resposta é muito mais profunda e intensa do que talvez o questionamento raso que fosse de João. A resposta de Jesus apresenta que a sua graça está se manifestando, que o seu favor está operando, que as suas misericórdias estão alcançando o povo. E muitas vezes é isso que nós vamos receber da parte de Jesus, sabia? O Senhor não vai, talvez, dizer para nós diretamente, olha, você vai receber a promoção que você espera, você está desempregado, já já vai aparecer um emprego. Muitas vezes o que Deus vai responder para nós, de uma forma muito graciosa, é, veja só, eu levantei o sol nessa manhã. E aí, meus irmãos, quem conhece o Senhor, quem tem buscado compreender a sua vontade, vai entender, ora, se Ele tem poder para levantar o sol mais uma manhã, o que é uma necessidade minha diante do seu poder? É assim que muitas vezes o Senhor nos responde, mostrando a sua graça, o seu favor, o seu domínio sobre as coisas. Então Jesus responde aqui como quem diz assim, ó, veja só, João, a minha graça está se espalhando, a minha misericórdia está sendo derramada sobre os homens. Como Jesus responde? No versículo 4 nós vemos que Jesus estava pregando aos olhos e aos ouvidos. Jesus estava demonstrando que o seu reino, ou no seu reino, as portas estavam abertas para aqueles que eram os rejeitados. Quem Jesus fez questão de citar aqui? Os cegos, os aleijados, os leprosos e os surdos. Ou seja, os mais rejeitados do seu tempo. São esses que Jesus faz questão de citar, que estão sendo tocados. O que Jesus está falando é, veja só, aqueles que mais precisam já estão sendo cuidados.
Os mais desprezados estão sendo alcançados pelo meu reino. O que me impede de fazer algo por você? Se o Senhor está alcançando os desprezados, aqueles que talvez nós não fôssemos atrás, o que impede o Senhor de fazer pela sua casa, pela sua família? Quando nós vemos, meus irmãos, alguém que teve uma vida, por exemplo, no crime, alguém que não considerávamos a mínima possibilidade de se arrepender, de sair dessa vida, que se nós olhássemos para aquela pessoa, nós iríamos dizer assim, olha, esse aí não tem jeito, esse aí está beirando a morte, está indo em direção à morte, e nós vemos, por exemplo, essa pessoa regenerada, o que impede do Senhor tocar seu esposo, sua esposa, seus filhos? O que impede o Senhor de transformar aqueles que talvez hoje você já está jogando a toalha? Nada, meus irmãos. Nada. Então, a questão é, como temos visto o que Deus está fazendo? Jesus fala aqui que os mortos estavam sendo ressuscitados, demonstrando que o seu reino era aquele onde a morte não tinha palavra final. Nós servimos ao Senhor que ressuscita mortos. E se Ele ressuscita mortos, meus irmãos, Ele ressuscita células, Ele ressuscita tecidos, Ele transforma, Ele restaura, Ele tira a dor, Ele tem todo o poder, basta Ele querer. E nós precisamos crer nisso. Então, às vezes, as respostas de Jesus não serão diretas, mas se nós bem ouvirmos, elas nos trarão conforto, consolo. Jesus estava aqui dando provas suficientes de que Ele era o Messias. Se a questão é se Ele é o Messias ou não, se Ele é aquele que eles estavam esperando, ou se eles tinham que esperar algum outro, né? Assim foi a pergunta aí no versículo 3. Jesus diz no versículo de número 5, justamente que as coisas estão acontecendo, as boas novas estão sendo pregadas, ou seja, Ele é o Messias. Eles não precisam esperar nenhum outro, eles não precisam aguardar outra pessoa, porque Ele é o Messias. Nós precisamos ter essa confiança, amém? Nós precisamos ter essa confiança, Ele é o nosso Salvador. Jesus também aqui, no versículo 6, adverte sobre o perigo de não o reconhecerem como Messias. Veja o versículo 6. Ele diz, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois de dizer tudo isso aí, parece que ele sabe qual é o sentimento de João Batista, né, que está nesse momento aí um tanto inseguro. Então ele diz, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras palavras, Jesus está aqui de forma amável, dizendo, olha, feliz é aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Feliz é aquele que consegue olhar para mim e reconhecer que eu sou o Messias enviado de Deus. Então Jesus repreende aqueles que andam inseguros com relação à sua messianidade. Estão inseguros em relação a Ele ser de fato o Salvador. Não ande inseguro. Lembre-se de quem é Jesus. Lembre-se de que Ele é o Salvador. Felizes são aqueles que conseguem reconhecer isso. Bem-aventurados são esses que conseguem reconhecer que Jesus é o Salvador. Isso é o cerne da nossa fé cristã. Reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que nós não precisamos de outros. Nós não precisamos, não estamos correndo atrás de outras autoridades, de outra coisa, não. Nós temos o Salvador, nós conhecemos o Salvador. E de fato Ele nos salvou, amém? Tendo dito isso, nós vamos ver agora, sabe, o cuidado de Jesus com aquele que estava questionando João Batista. Jesus, meus irmãos, Ele é amável, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso para conosco. Então, se esperávamos que
Jesus pudesse censurar João Batista pelo seu questionamento, talvez a sua insegurança naquele momento, nós já vimos que Jesus não censurou, pelo contrário, respondeu com uma resposta amável. Mas Jesus foi além disso, não apenas respondeu, mas agora ele começa a reconhecer os feitos de João Batista. Toda a sua entrega, todo o seu amor pela obra do Senhor, aquilo que o Senhor havia confiado. Em vez de censurar o seu precursor, Jesus começa a enaltecê-lo diante do povo, demonstrando aqui o seu carinho por João Batista, o reconhecimento do seu esforço. João Batista, então, é para nós também, meus irmãos, um grande exemplo de servo de Deus, embora estivesse nesse momento aqui inquieto. Veja aí o que Jesus faz. Primeiro, Jesus mostra que João é um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas. Veja o versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Presta atenção nisso. Os discípulos de João vão até Jesus. E João, até agora, é reconhecido como um grande profeta, embora esteja preso. Pelo que o texto nos mostra, não apenas questionaram Jesus, mas fizeram isso na frente de uma multidão. O que poderia levar essas pessoas a ter descrédito por João. Jesus não precisava fazer isso aqui. Mas depois de ser questionado e ter dado a resposta que talvez já fosse o suficiente, a palavra nos diz que ele se volta à multidão para falar sobre João. Então ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é isso? Jesus está dizendo assim: olha, João Batista é um homem que não se dobra diante das adversidades. Ele não é um caniço, né? Ele não é como uma planta fina, como se fosse um bambu, algo assim, né? Que o vento bate, ele vai lá e se dobra diante das circunstâncias. Não. Vocês não encontraram no deserto um caniço agitado pelo vento. João é um homem de Deus que não se dobra diante das circunstâncias adversas. Ele pode estar nesse momento aqui um tanto abalado, mas a tônica da sua vida é que as circunstâncias adversas não o atrapalham. Ele continua seguindo Jesus. E ele tanto continua seguindo Jesus que mesmo nesse momento aqui de dificuldade, ele manda o questionamento até Jesus. Isso é um exemplo para nós, amém? Diante das adversidades, fique firme, não seja como um caniço que se dobra pelo vento, pelas circunstâncias. Tem gente que tudo que acontece já o abala, ele já se sente longe do Senhor, ele já começa a faltar à igreja, ele já não vai mais, tudo abala. Meu irmão, fique firme, minha irmã, fique firme. João é um exemplo para nós disso. Jesus também mostra que João é um homem que não se dobra às seduções de poder. Veja o versículo 8. Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. O que Jesus mostra aqui é que João não se deixou levar pelo suborno, não foi um homem bajulador. Pelo contrário, João foi aquele que denunciou, que confrontava os pecados desses homens. Então Jesus fala, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais. É como quem diz, veja onde João está. Justamente porque ele não se dobrou a isso, infelizmente ele está preso. Mas ele não se dobrou às seduções do poder. Isso para nós também é um grande exemplo, amém? Não nos deixarmos levar pelas seduções de poder. Não podemos nos guiar por isso. Não podemos nos levar por aqueles que tentam nos desviar da fé em troca de um pouco de poder desse mundo. João não se dobrou. Outra coisa aqui que Jesus fala a respeito de João, Jesus nos mostra agora que João era um homem que foi preparado por Deus para uma grande obra. Veja os versículos 9 e 10. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta.
Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. João foi um grande profeta, veio ao mundo como cumprimento de uma profecia sobre ele, e o seu ministério foi uma preparação para a chegada do Messias. Ou seja, João foi um homem preparado por Deus para uma grande obra. Meus irmãos, aqueles que têm o coração no Senhor estão sendo sempre preparados por Ele para fazer parte dessa sua grande obra, amém? Ele nos chamou para isso. Então João nos dá um exemplo. Mantenha o coração firme no Senhor, embora em algum momento você possa se pegar um tanto abalado ou preocupado com alguma coisa, permaneça com o coração no Senhor. Ele está nos usando para uma grande obra. Ou tem obra maior do que pregar o nome do Senhor que salva, que liberta, que cura? Não tem. Então o Senhor nos chamou também para uma grande obra. E João estava ali, sendo esse homem. Jesus está apontando aqui, reconhecendo João Batista como um grande exemplo, embora nesse momento tivesse se pegado abalado. É possível, meus irmãos, é possível que homens de Deus se peguem abalados em algum momento. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos seguir. Não esmoreça, não deixe a sua fé esmorecer, continue, leve os questionamentos ao Senhor, continue, fique firme. E quando você encontrar alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus esmorecido, erga essa pessoa, o incentive a continuar. Não saia olhando para ele, dizendo assim: aí, tá vendo, não aguentou. Não segurou o rojão, não aguentou a pressão, tá vendo? Não, erga essa pessoa. O incentivo é amar o Senhor, o incentivo é continuar, o ajude. Seja como os discípulos de João, que foram até o Senhor com os questionamentos dele, e certamente levaram de volta a resposta de Jesus. Leve as respostas de Jesus aqueles que têm precisado ser fortalecidos. Talvez a palavra que Jesus quer dizer a essa pessoa que está abalada sairá da sua boca. Você que tem buscado conhecer o Senhor. Escutei algo muito interessante hoje. Nós somos aqueles que, enquanto precisamos da palavra, precisamos entregar a palavra aos que precisam da palavra. É essa vida que a gente vive. A gente nunca vai estar só precisando ser alimentado. Nós sempre estaremos sendo úteis ao Senhor para aqueles que também precisam. Então nós temos esse duplo papel. Ora recebemos, ora entregamos. Mas isso nunca é uma coisa exclusiva. E assim o Senhor faz. Outra coisa que Jesus faz, enaltece João. João foi enaltecido pelo Filho de Deus. Veja o versículo 11. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. João, meus irmãos, é aquele que se diminuiu para que o nome de Jesus crescesse. Vários profetas pronunciaram a respeito da vinda do Messias, mas João Batista foi aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista se dispôs à obra do Senhor, e agora Jesus reconhece o seu papel. Porque João se diminui, o Senhor cresce nele. E aquele que se humilha no Senhor é exaltado. E o Senhor aqui faz questão de enaltecer João Batista diante das pessoas. Olha, diante dos nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Mas Jesus não parou aí. A vinda de Jesus, meus irmãos, é uma linha divisória no tempo, na história da humanidade. Jesus veio inaugurar o seu reino. E agora ele aproveita essa circunstância para deixar bem claro àquela multidão e a nós
o menor no reino de Deus é maior do que o maior desse mundo, João Batista. O que Jesus faz aqui não é desmerecer João Batista. O que ele faz aqui é colocar para nós a certeza de que muito maior é estar no reino dos céus. Maior do que qualquer reconhecimento nesse mundo. E é isso que nós precisamos, estar com o Senhor para sempre, amém? Viver em seu reino. É isso que nós precisamos. Então Jesus aproveita essa circunstância, não para que tudo parasse no enaltecimento de João, mas para que isso fosse para nós um ensino. O que nós precisamos mais do que sermos reconhecidos nesse mundo, é estarmos com o Senhor para sempre. Então não deixe o seu coração ser tomado por isso, por esse desejo de reconhecimento nesse mundo. Por esse desejo de reconhecimento do seu ministério, que as pessoas olhem você, reconheçam você. Nós não precisamos disso. Não precisamos. Nós somos, foi semana passada, né, que a gente estava no congresso lá da Presbiteriana. Nos inscrevemos no congresso da Igreja Presbiteriana. Não vou mentir, a gente foi lá porque a gente queria ver Reverendo Hernandes Dias Lopes. Conhece? Quem não conhece, tem que conhecer. E a gente foi no primeiro dia, fomos muito edificados e comemos bastante também. Nossos irmãos botaram bastante comida lá, de graça. Deus abençoe nossos irmãos da Presbiteriana. E aí no segundo dia era o pastor Hernandes Dias Lopes. Pregação maravilhosa. E no final a gente teve a oportunidade, como todo mundo estava lá, tirar foto com ele. Cara, a gente já viu muita gente por aí, sabe? Famosinho do gospel. E tem muita gente que não é humilde. Tem muitos caras que não são humildes. Tem muita gente que gosta da ideia de, sabe, de ser reconhecido. E o senhorzinho lá, eu acho que ele tem mais de 70 anos, né? Deve ter mais de 70 anos. Duro na queda. Aguentou lá a foto de todo mundo, sorriso no rosto. O óculos da Camila voou. Ele ajudou a procurar o óculos da Camila. Você já passou por isso? Do Hernandes Dias Lopes procurar o seu óculos. É meu óculos, ele. Cara, também não enaltecendo, mas várias vezes a gente vê, sabe, gente que é estrela do gospel. Não é isso que nós temos que procurar. É servir a Deus, é amar o Senhor, é pregar o seu evangelho, e é isso. Se as pessoas vierem até nós por algum tipo de reconhecimento daquilo que nós fazemos, bacana. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro, não domina o nosso coração. Porque o que nós precisamos é estar com o Senhor para sempre em seu reino. Porque o menor no reino de Deus é maior do que o maior desse mundo. Então é isso que nós estamos atrás, amém? É isso que nós estamos buscando. Embora João Batista seja para nós um grande exemplo, o que nós estamos buscando de fato é o Senhor que Ele nos apresentou. Jesus também nos mostra que João foi um homem que veio para o cumprimento das profecias. Ou seja, João Batista foi alguém enviado para um propósito específico da parte de Deus. Veja o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Se você for depois lá em Malaquias, no capítulo 4, vocês vão ver que no versículo 5, havia, pela boca do profeta Malaquias, uma promessa de que Elias viria. Nos tempos de Jesus, uma vez que Elias já era morto, havia por parte do povo judeu uma expectativa de que de fato Elias voltaria. Mas o que o profeta estava querendo dizer é que alguém viria no espírito de Elias. Ou seja, alguém com toda a força, intensidade, poder, viria no tempo adequado.
Então, Jesus está esclarecendo aqui aos seus ouvintes que João Batista é esse que veio no espírito de Elias. Ele é esse Elias prenunciado. Ele cumpre o papel de Elias, em outras palavras, nesse tempo. Ou seja, João Batista é um homem que vem para cumprimento de uma tarefa específica, das profecias que Deus havia liberado ao seu povo. Isso é maravilhoso, é muito especial. Meus irmãos, embora não haja para nós uma profecia específica na palavra de Deus, dizendo lá, está aqui João Vitor Alencar, está aqui, você vai lá e vai fazer isso. Érix, você está sendo enviado para isso. Aline, você está sendo enviada para isso. Embora não haja na palavra de Deus para nós uma profecia específica, pode ter certeza que todos nós, de alguma forma, estamos cumprindo algo que o Senhor nos chamou a ser, a viver e a fazer. Na sua casa, você foi aquele que Deus colocou lá, não tinha outro não, era para ser você. Ah, pastor, mas minha família, tumulto é grande. Era para ser você, o Senhor chamou você para estar lá, para servir ao seu propósito, amém? Você não diz amém dessas coisas não? Eu queria outra família, não, era para ser você mesmo, amém? Era para ser você. Então isso também é maravilhoso para nós. Então as palavras de Jesus aqui, fechando esse trecho do discurso, as palavras de Jesus aqui são muito maravilhosas, meus irmãos, acerca de um homem que demonstrou agora a sua fragilidade. Acerca de um homem que demonstrou agora que, embora tenha sido enviado para o cumprimento das profecias do Senhor, o seu nascimento foi um milagre, a sua vida é um milagre, a forma como ele pregou completamente diferenciada, pregando no deserto, as pessoas sendo batizadas ali, a sua pregação muito dura, muito firme, ainda assim as pessoas iam até lá. Tudo isso, meus irmãos, é muito atípico. E muitas vezes nós falamos muito bem de João Batista, e de fato, deve-se falar muito bem dele. Agora, ele se pega aqui em um momento abalado, Jesus responde a ele de uma maneira graciosa, e ainda olha para ele pelos aspectos positivos da sua vida. Que maravilha é, meus irmãos, saber que o Senhor nos olha apesar das nossas fraquezas. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos usa apesar das nossas dificuldades, não é não? E glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Porque muitas vezes nós somos aqueles que descartamos as pessoas pelas suas dificuldades. O Senhor é aquele que nos usa apesar das nossas dificuldades. É claro, Ele tem todo o poder para nos aperfeiçoar, para nos mudar. Ele quer transformar quem nós somos, mudar a nossa vida nas nossas dificuldades, sim. Mas ainda assim Ele nos ama. Então, o discurso de Jesus acerca de João Batista aqui é muito gracioso, é muito amoroso. Que bom, meus irmãos. Que bom saber que nós servimos a um Senhor assim. Mas, por fim, Jesus vai aqui no seu discurso repreender aqueles que rejeitam os enviados de Deus. Veja no versículo 16. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus comparou aquela geração a meninos imaturos, que não se contentavam com coisa alguma. Exatamente isso aí o exemplo que Jesus dá. Crianças sentadas nas praças, gritando umas às outras, tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Já viu criança assim? Crianças já viram outras crianças assim? Vocês não, né? Mas outras têm, né? Que são assim, que olha, fez uma coisa, mas eu queria desse jeito. Toquei, mas você não está dançando.
É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está comparando essa geração ali do seu tempo a crianças mimadas que ficam assim, nunca estão satisfeitas. Por quê? Ele diz, porque veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem que ele tem demônio. João tinha uma vida santa, dedicada ao Senhor, muito rígida em sua pregação, o povo não gostou. Jesus veio de uma forma muito amável, muito próximo, caminhava com as pessoas, estava ali andando com eles o tempo inteiro, arrastando as multidões, e o que eles falaram? Que eles estavam ali como um comilão, um beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, pessoas que não estão satisfeitas. Mas sabe por que as pessoas não estão satisfeitas? Porque eles querem um Senhor da sua maneira. A grande insatisfação, meus irmãos, da igreja, ou daqueles que estão no meio da igreja, mas vivem com seus corações angustiados, porque parece que não estão satisfeitos mesmo, é porque querem um Senhor à sua maneira, da sua forma. Esses homens desse tempo aqui tiveram o próprio Jesus e tiveram João Batista, que o próprio Jesus está dizendo aqui que é o maior dentre os homens, o maior dos profetas. E eles não ficaram satisfeitos. Oh, meus irmãos, nós precisamos estar com os nossos corações dispostos a receber Jesus como Ele é. Corações dispostos a aceitar da parte de Jesus o seu amor, mas a aceitar da parte de Jesus a sua repreensão, aceitar da parte de Jesus a sua justiça, aceitar da parte de Jesus o seu tempo, que às vezes para nós parece demorar, mas é o tempo perfeito e o tempo adequado. Nós não podemos ser como meninos mimados que só querem as coisas à sua maneira. Deixe uma criança o dia inteiro na televisão. Deixe lá, ele assistir o tempo que ele quiser. Aí daqui a pouco você vai chamar ele lá para comer, porque ele daqui a pouco vai desmaiar. Mas está na frente da TV. Aí você diz assim, vamos lá comer. Comer é uma coisa boa para você. Você vai precisar comer. O que ela vai fazer? Ela vai chorar. Vai reclamar, porque queria a sua maneira, queria da sua forma. É assim que muitas pessoas fazem. O Senhor está querendo fazer o melhor, mas estão se lamentando porque querem um Jesus que faça a sua maneira. Mas os nossos corações precisam estar dispostos, meus irmãos, a aceitar Jesus da maneira como Ele é, fazendo as coisas da maneira como Ele quer, no tempo que Ele sabe fazer. Por isso, quando levarmos os nossos questionamentos a Jesus, principalmente em nosso tempo de aflição, de angústia, de inquietação, que em nome de Jesus, nós possamos estar diante do Senhor, derramados, mas abertos às respostas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, porque nem sempre será da nossa maneira, mas sempre a vontade do Senhor será boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar sobre isso? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.